Olá, ouvintes do podcast, eu sou Daniela Abreu, trazendo para vocês mais uma coletânea de relatos, mas antes de começar, eu gostaria de convidá-los a apoiar o podcast no site do Apoia-se. Você pode contribuir a partir de R$5 mensais. Quero agradecer especialmente aos apoiadores Georgiana, Luiz Fernando, Érica Figueira, Tiago Campos, Vitor Duarte, Joanes Castro, Ricardo Cidade, Marcos e Rafaela. Muito obrigada a vocês que apoiam financeiramente e obrigada também a vocês que apoiam compartilhando, indicando para algum amigo e também mandando sua história. Toda ajuda é muito bem-vinda. Vamos para os relatos de hoje. Minha avó me avisou. Esse relato ocorreu no ano de 2015, quando eu tinha 10 anos de idade. No mês de outubro desse ano, minha avó paterna faleceu. Mantínhamos pouco contato, pois meus pais eram separados e eu quase não ia na casa dela, mas eu a amava demais. Naquela época, morava com a minha mãe e moro com ela até hoje. No dia em que minha avó faleceu, fui com a minha mãe a um clube nos encontrar com alguns amigos dela. Me diverti demais nesse dia, mas no meio da tarde comecei a sentir um aperto no coração, pressentindo que algo ruim havia acontecido com alguém. Falei para minha mãe e ela me disse que não era nada. Quando estávamos indo embora, eu continuava com aquela dor, aperto no coração. Daí minha mãe recebeu uma ligação da minha avó materna, informando que a minha avó paterna havia falecido. Minha mãe não me falou nada naquele momento e eu continuei com aquela sensação ruim. Chegamos em casa, minha avó materna me contou tudo, pois minha mãe não teve coragem de me falar. Hoje em dia eu sei que aquele aperto no coração era minha avó me avisando de sua partida. Ela faleceu num sábado. Na segunda ou terça-feira eu sonhei com ela, mas preferia nem ter sonhado. Nessa época eu gostava muito de um casaco que eu tinha ganhado da minha mãe. No sonho eu estava numa sala e vi a minha avó se contorcendo no caixão, vestida no meu casaco. Na hora acordei assustado, mas consegui dormir novamente. Ao acordar, fui pegar o casaco e não o encontrei. Procurei em tudo que é canto e nada de encontrá-lo. Ao lado da minha casa tinha um lote baldio e andando por lá, para o meu espanto, me deparei com o casaco. Hoje em dia desconfio que meu primo, que era pequeno na época, havia jogado o casaco lá e minha avó queria me avisar. Esse foi o único sonho que tive com a minha avó, mas gostaria de ter mais sonhos com ela. Esse relato foi enviado no Instagram pelo Douglas de Aparecida de Goiânia, Goiás. Minha cópia. Muitos começam suas histórias como "eu sempre acreditei nisso" ou "eu nunca acreditei nessas coisas, até que aconteceram comigo". É um bom jeito para se começar. Porque se eu te disser que eu sempre tive um interesse descomunal no paranormal, alguma coisa em você não vai acreditar no que eu tenho para te contar. Mas eu te peço para acreditar em mim. E apesar de você não me conhecer, o que eu tenho para relatar é real. Depois de um divórcio um pouco doloroso, eu me mudei com a minha mãe para São Paulo. Uma cidade que acabou me encantando e cativando meu coração. Nos mudamos para um apartamento lindo e maravilhoso. Ele é grande, com madeiras pesadas e de madeira maciça, janelas compridas e altas, assim como o teto. Mesmo no meio da noite mais escura, ele é claro e arejado. No momento em que nós entramos, eu senti uma presença. Eu sabia que tinha algo nele. Depois de pouco tempo, isso foi comprovado. Era uma massa ausente de luz, grande e volumosa, que parecia sugar o ar. Eu geralmente o via. Eu não sei porquê, mas eu sempre senti que era uma presença masculina, onde parecia ser o lugar favorito dele, ao pé da minha cama. Mas depois de um tempo e alguns sustos, eu me acostumei. Ele parecia só querer me olhar, mas quando os meus novos amigos começaram a me visitar, coisas começaram a acontecer. Lu, por que você me acordou no meio da noite? Eu não te acordei, eu dormi a noite inteira. Isso foi o que a Ana, uma amiga minha, me perguntou em um dia em que ela dormiu aqui. Ela falou que eu acordei ela no meio de um sonho um pouco violento e falei que estava tudo bem. Mas eu passei a noite inteira dormindo no meu quarto, enquanto que ela ficou dormindo no quarto extra que a gente tem para visitas, e eu não sou sonâmbula. O Gabriel e a Laura, outros 2 amigos da faculdade, eles são namorados, em uma noite acordaram gritando. Os 2 estavam dormindo na sala depois que a gente tinha voltado de uma festa. Eles estavam tendo o mesmo sonho sobre a morte antes de acordar.
E quando acordaram, eles sentiram como se tivesse alguém olhando para eles do armário da sala. E que esse alguém estava jogando essas imagens violentas na cabeça deles. Quando eu fui ver se estava tudo bem, eles estavam tremendo. Eles não conseguiam acreditar que tinham tido o mesmo sonho. Eu já sonhei várias vezes que estava flutuando pelos espelhos do apartamento. E voava para trás de quem estava se olhando nos espelhos e cortava a garganta deles. Foi horrível e lembrar desse sonho me assusta até hoje. Mas o que me assusta mesmo é a outra eu, a minha gêmea, a minha cópia. Como eu disse, a Ana falou que ela acordou para dizer que estava tudo bem. Uma outra vez, o Michel, outro amigo meu, estava tagarelando no meu quarto. Eu saí da cozinha e fui perguntar com quem ele estava falando tanto. Ele olhou assustado para mim, falando que estava falando comigo, que eu tinha entrado no quarto, falado com ele e entrado no banheiro. Claro que o banheiro estava vazio, não tinha ninguém lá. A Isis, outra amiga, passou pela mesma coisa. Ela estava no meu quarto e eu estava na cozinha. Então, eu vi ela passando pela porta, indo em direção à sala, falando pelos cotovelos, e de repente ficou quieta. Quando eu saí da cozinha para ver o que tinha acontecido, ela falou que eu entrei no quarto, falei com ela e saí e fui para a sala. E ela veio atrás, só que quando chegou na sala, eu não estava mais lá. E a sala não tem ligação nenhuma com a cozinha. O Michel, a Ana e a Isis se recusaram a dormir aqui no apartamento de novo. Todos os três viram a minha cópia e também tiveram o sonho onde eu estou dentro do armário, gritando para eles que alguma coisa estava me atacando, para depois serem acordados pela minha cópia falando que estava tudo bem. A minha resposta para tudo isso, eu tive um colapso nervoso no meu quarto depois do divórcio dos meus pais e ter me mudado para uma cidade nova, gigantesca e mudando completamente a minha vida. E eu acho que isso tudo ficou de algum jeito preso lá dentro. E às vezes isso tudo sai para passear, como se fosse uma gravação minha. Ela não te machuca, mas perturba os seus sonhos. Eu tentei exorcizar o quarto, fazendo purificação dos elementos, água, ar, terra e fogo, mas ela ainda continua por aqui. Talvez ela seja minha loucura. E se esse for o caso, eu estou grata por ela não estar mais em mim. Talvez o homem que às vezes fica no pé da minha cama, aquela massa com ausência de luz, pegou a minha forma de todo o medo e dor que eu passei quando me mudei pra cá. De qualquer modo, a minha cópia aterroriza os meus amigos. O Michel entrou em choque depois que ele passou pelo que passou e teve que ser acalmado por algumas horas, com muito chá quente e doce. Esse é mais um relato do site casafantasma.org, enviado pela Luciana de São Paulo. Luzes, almas ou fenômenos. Essa história aconteceu com a minha mãe. Ela é de uma cidadezinha do interior do Paraná, chamada Piém. Ela é filha de Dona Conceição e tem 10 irmãos. Essa história se passou por volta do ano de 1956. Essa cidade é à beira do fim do mundo e a energia elétrica só chegou lá em 1985. Era uma família bem pobre. Tinha seu ranchinho lá em Piém. Era uma família muito grande. Sempre lá na casa deles, por volta da meia-noite, vinha uma luzinha azulada. Era uma bolinha pequena que vinha e parava em cima do muro deles. Eles não sabiam o que era, e aquilo durou por anos e anos. Eles iam na igreja e rezavam uma novena, já imaginando que fosse uma alma sem descanso. Rezavam e rezavam, mas ela não ia embora. Certa noite, eles decidiram seguir aquela luzinha. Ela ia flutuando logo à frente do homem, cerca de 1 metro, e ele a seguia por dentro do mato. Andaram por 1 hora, até que ela chegou em um pequeno lago, mais para uma bica que escorria água pura e cristalina pelas pedras. E aquela luz parou lá, flutuando em cima do lago, e lá sumiu. Ele disse que o impulso o fez cavar, e ele cavou e cavou, até que achou uma urna cheia de ouro, mas muito ouro mesmo, ouro puro, não lapidado, ainda em seu estado de pedra, com uma carta bem antiga, já amarelada. E a carta dizia algo assim: "A você que encontrou esta caixa, finalmente pude descansar em paz, pois encontrei uma pessoa honesta e trabalhadora que encontrou este ouro. Muito obrigado. 1743. Essa cidade de Piém, por essa época, era caminho de tropeiros e bandeirantes. Esta é uma história real,
Tanto que a família que encontrou o ouro enriqueceu e não perdeu a humildade. Esse é mais um relato do site casafantasma.org, enviado pelo Diego de Curitiba, Paraná. Fantasma no laboratório. O namorado da minha irmã trabalhava em um laboratório onde fazem análises químicas. Ele nunca vai esquecer o que aconteceu com ele lá enquanto viver. Sendo um cético em relação a fantasmas, ele nunca ficou preocupado quando ficava sozinho no gigantesco laboratório onde ele trabalhava, apesar que ficar sozinho lá era bem raro. Numa noite, ele era a única pessoa no complexo. Estava completamente vazio. Não tinha mais ninguém lá dentro. Era 9h30 da noite. Ele teve que entrar em um dos laboratórios, então teve que vestir toda a proteção. Macacão branco de plástico, touca, luvas, botas, óculos, tudo. O laboratório era completamente branco também. A única coisa que se destacava era uma enorme janela que tinha, de onde dava para ver a sala do lado de fora. Sempre que ele ou os colegas dele passavam por lá, acenavam para quem estivesse dentro. Nessa noite, alguém passou por essa janela e acenou para ele. Ele gelou na hora, já que era o único que estava no prédio. Quem poderia estar lá fora? Ele saiu do laboratório imediatamente para ver quem era. Ele entrou devagar na outra sala. Só tinha uma porta de saída lá. E ainda estava trancada. E não tinha ninguém na sala. Na manhã seguinte, ele perguntou para um amigo se ele sabia de mais alguém que teria ficado trabalhando até mais tarde. O amigo dele simplesmente falou: Então, você o viu também? Ele ficou sem reação. Como assim? O homem que passa do lado de fora da janela, mesmo quando não tem ninguém na outra sala. Ele ouviu isso e ficou sem saber o que pensar. Essa história toda começou alguns anos antes. Um homem que trabalhava naquele laboratório estava trabalhando até mais tarde um dia e também estava sozinho. Ele foi pegar o material tóxico para análise que estava guardado em cima de uma estante. Só que quando ele tentou pegar a caixa no topo, ele perdeu o equilíbrio e segurou na estante para não cair. Só que a estante caiu em cima dele, o prendendo no chão, e um monte de material químico acabou caindo em cima dele. E ele ainda estava sem proteção nenhuma. Como ele estava sozinho, ninguém pôde ajudá-lo. E ele acabou morrendo de intoxicação, preso embaixo da estante. Ele morreu lá e o seu espírito ainda vaga pelo local até os dias de hoje. Esse é mais um relato do site casafantasma.org, enviado pelo Gil de São Paulo. Vamos ouvir agora mais um relato enviado pela Kelly, que já virou sócia aqui do podcast, e ela conta relatos assim maravilhosamente bem. E tá me ajudando muito nesse momento de aperreio com mudança, e já o relato pronto. Kelly, muito obrigada por enviar. Pode mandar mais histórias, já tem um outro na fila, mas para a semana que vem vamos degustar aos poucos. O nome desse relato, Eu Vi. Outra história, essa já aconteceu comigo, o ano acho que era 98, eu tinha 17 anos nessa época. Eu fui passar férias na casa desse mesmo avô que eu mencionei, seu José, nessa cidade, em Aparecida do Oeste. Só que já nessa ocasião, meu avô morava na vila, não mais no sítio. E nessa época ele morava numa casa que era do lado do clube da cidade, clube com piscina, essas coisas. E a casa dele era muro com esse clube. Então a rua da casa dele era uma rua fechada, o final dessa rua já era o portão do clube, e a última casa antes do clube era do meu avô, e na frente da casa, do outro lado da rua, era um terreno baldio. Era um terreno que podia ser vendido como sítio, chácara, né? Mas só era murado, mas só tinha capim lá dentro, né? E tudo certo. Lá é uma cidade bem pequenininha, super tranquilo. Na época ainda hoje é muito segura, sabe? Do pessoal dormir de porta aberta, largar o carro com o vidro aberto na rua, de você passar na frente do banco e ter velhinho pedindo pra você ajudar a sacar dinheiro, sabe? Aqueles velhinhos que nunca te viram. Enfim. E aí fui passar férias lá,
Nesse dia, eu não lembro porquê, mas junto com a gente foi viajar um amigo do meu irmão. Isso era muito raro a gente levar alguém, porque normalmente a gente ficava quase um mês na casa do meu avô, então era difícil levar alguém de fora para passar tanto tempo junto. Mas tinha esse amigo do meu irmão, que na época, meu irmão tinha 15 anos mais ou menos, o menino a mesma coisa. Um grande amigo nosso. E aí, como tinha mais gente na casa, meu pai, minha mãe, eu, meu irmão e tal, acabou que eu, meu irmão e esse amigo, nós dormimos na sala. Nós colocamos vários colchões na sala. O outro quarto ficou meu pai e minha mãe, e o resto todo mundo que morava ali na casa. Uma tia minha solteira morava lá também, e meu avô e minha avó, que na época eram os dois vivos. A gente estava ali dormindo, tal, tinha aquela luz clarinha vindo da luz do poste da rua, entrando pela janela, era aquele vidro meio granuladinho, né? Então não dava para enxergar com nitidez alguma coisa do lado de fora, porque ele era todo granulado, né? Aqueles vitrôs antigos, sabe? Aí entrava só aquela luz clarinha, tudo apagado dentro de casa e tal. Estávamos dormindo e estava bastante quente, porque lá é um lugar quente. É divisa com Mato Grosso do Sul, o clima lá é sempre quente. No meio da noite, estava todo mundo dormindo, eu inclusive, eu acordei com gente falando alto. E assim, falava muito alto. Aí eu acordei e sentei no sofá. Eu estava dormindo no sofá, eu não estava dormindo no colchão, estava dormindo no sofá e os meninos no chão. E aí, era como se fosse gente que estava vindo do bar, tipo, alguns homens, assim, ficaram no bar, acho que o bar fechou, aí eles saíram com as suas cervejas andando pela cidade conversando, sabe? Aí pararam ali, porque ali, como era uma rua sem saída, às vezes tinha gente que parava, sentava na calçada e ficava ali papeando, né? Isso de dia era bem comum. De noite, eu pelo menos não sabia que faziam isso. E aí dava para ouvir 3 ou 4 vozes diferentes de homens. E eles estavam papeando ou dando risada, não dava para entender o teor da conversa, mas dava para ver que eles falavam uma coisa e davam risada. Então era uma conversa amigável e eles falavam muito alto. Então eu fiquei ali sentada e eu ficava olhando pro meu irmão e o amigo dele e eu ficava incrédula de ver que eles não acordavam com aquela conversa tão alta. E meu avô estava no quarto ao lado da sala e também não ouvi ninguém acordar. Aí fiquei ali um pouco, eu falei, não vou conseguir dormir enquanto eles estiverem conversando. Aí, do nada, a conversa ficou mais acalorada. Eu não lembro o teor da conversa, mas teve um dado momento que aí eles começaram um a provocar o outro, e aí eu comecei a ouvir um barulho de briga, de soco, de pontapé. Dava pra ouvir aquele barulho oco, sabe, da pessoa batendo no corpo de outra pessoa. E aí esse homem que tava apanhando caiu no chão, e um chutava. Aí nisso eu já tava de pé, procurando enxergar lá fora, né? Mas tinha o espaço ainda do quintal, o portãozinho era um portãozinho baixo, e lá a calçada, né, e o asfalto. E aí, teve uma hora que o cara no chão, ele começava a pedir ajuda, ele falou, socorro, me ajuda. Aí eu ouvi ele se rastejando e segurar na grade do portão da casa do meu avô, e eu comecei a entrar em desespero, e eu olhava para tudo em volta, e eu não via ninguém se mexer. Então nisso, eu ficava assim, tentando racionalizar a situação, porque como eu te disse, eu tenho esses tipos de experiência desde muito nova. Então quando aquilo começou a acontecer e eu via que ninguém ouvia os barulhos, eu falei, gente, devo estar tendo alguma visão, sei lá, mediúnica, não sei, nunca fui frequentadora de centro espírita, assiduamente não, já fui visitar. Como eu via que ninguém se mexia, eu falei, gente, deve ser só eu que estou escutando, então eu continuei ouvindo. Aí nisso, eu fui entrando em pânico, porque eles empurraram esse homem que estava segurando na grade, e os homens começaram a pular para dentro da casa do meu avô, dentro do quintal. E eles claramente estavam meio bêbados, meio alterados. Aí eles davam a volta pela casa, e casa de interior, geralmente o quintal dá a volta no entorno da casa toda, você consegue andar em volta da casa toda, né? E aí nessa hora eu via as pessoas passando pelo vitrô. Eu via nitidamente o formato da pessoa, não era um vulto, era como se fosse uma pessoa do outro lado de uma janela que o vidro não é nítido, né? O vidro não é liso. E aí eles passavam e eu ouvia os passos, eu via os tamanhos dele e tudo, e eles falavam assim, vamos entrar nessa casa, acho que não tem ninguém. E aí eu comecei a entrar em pânico e eu não sabia se eu acordava, porque assim, se eu acordasse o pessoal da casa, a maioria que tava lá era homem, tirando eu, minha mãe e minha tia. O resto era tudo homem, e minha avó. A primeira atitude da minha família era sair. E eu tava com medo disso, porque aí um deles começou a falar que tava armado. Eu falei assim, vamos entrar. Aí eles deram a volta na casa do meu avô e eles começaram a forçar a porta da cozinha que ficava no fundo. Aí quando eu vi a maçaneta mexendo e a porta balançando, e era aquelas portas de metal,
sei se você conhece, tipo, tem o vitrô que é de metal e a porta é meio de metal também. Aí aquilo fazia um barulho absurdo e a porta tremia. Aí eu falei, pronto, agora não tem como, eles estão tentando entrar na casa, eu vou ter que acordar alguém. Aí eu fui no quarto onde meu pai estava dormindo. E pai, estão tentando entrar na casa, por favor, não sai, só me ajuda. Ah, e um pouco antes disso, eu tava com o meu celular na mão, eu já tava com o número da emergência, acho que é um 90, não lembro se é um 90, na mão, e eu ligava e a ligação não completava. Eu falei, gente, não é possível, eu tô dormindo. Mas aí não, eu me belisquei, sabe, me movimentei, falei, eu não tô dormindo. E aí eu fui lá, chamei meu pai, falei, pai, já tentei ligar pra polícia, só que não completa a ligação, ela nem dá sinal. Não sei se é porque o meu celular é de São Paulo e eu tô aqui no interior, né, outro DDD, eu imaginava isso. E aí eu falei, pai, vem cá, o que a gente faz? Vamos ligar pra polícia? Ele, não, peraí que eu vou lá olhar. Eu falei, não, pai, pelo amor de Deus, não sai lá fora. Aí eu ainda tava vendo o pessoal dar a volta. Eu olhava pela janela, eu ouvia as vozes. E ele falou assim, não, eu vou lá olhar, vou lá olhar. Eu falei, pai, não, pelo amor de Deus. Aí nisso, como tava ouvindo eu e meu pai conversando, toda a casa foi acordando. E eu falava, não, calma, agora eles estão mais quietos e não sei o que lá. Quando meu pai começou a arrumar para a porta, porque foi exatamente o que ele foi fazer, né? Aí ele abriu a porta, eu já estava em prantos, já estava chorando, porque eu falei, pronto, vão atirar no meu pai, vão entrar na casa, e eram muitos homens. Aí meu pai saiu lá fora, deu uma olhada em tudo, saiu no portão, nada, em lugar nenhum. E aí entraram, aí aquele papo de sempre, de todo mundo achar que era coisa da minha cabeça, eu tava sonâmbula. Na minha infância eu era sonâmbula, mas assim, eu sei a diferença de uma coisa para outra, até por ter passado por todas essas experiências. Eu sei exatamente quando eu tô sonâmbula. Aí, enfim, é que no fundo a minha família sabe que essas coisas acontecem comigo. E naquela hora, talvez na tentativa de me acalmar, eles tentaram desacreditar o meu discurso. Mas enfim, aí foi isso. No outro dia de manhã acordei, ainda conversei com os vizinhos, perguntei se tinha acontecido alguma coisa, se alguém tinha ouvido alguma coisa na rua, uma briga. Ninguém ouviu nada. Aí eu nem falei do ocorrido, né? Porque ainda ia ser tirada de louca numa cidade pequena, né? E daí, enfim, não teve nenhuma repercussão, mas eu sei bem o que eu vi, o desespero que eu passei. E todo esse processo durou mais ou menos 2 horas. Então, assim, até se fosse para eu ter uma alucinação, era tempo demais alucinando, né? Mas, enfim, não tenho explicações, mas tenho certeza do que eu vi, eu vi. E esses foram os relatos de hoje. Caso tenha alguma história sobrenatural para contar, envie o seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou pelo Telegram. Siga o Instagram assustadoramente_podcast. Os links estão na descrição deste episódio. Se estiver me ouvindo pelo Spotify, me qualifique dando 5 estrelas. Siga o podcast em seu agregador de áudio e ative as notificações para não perder nenhum episódio. Até a próxima quarta!